Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar hoje sobre calorimetria, certo? Um pouco sobre calorimetria. Nós vamos ter os princípios da definição do calor, nós vamos ter a quantidade desse calor e os princípios da troca, certo? Nós temos 3 tipos de troca de calor, certo? Vamos começar primeiro pelo calor. Calor, pessoal, de antemão, ela tem que ter uma certa diferença entre outro conceito chamado de temperatura. O calor, como o próprio nome define, o conceito, ele é uma energia térmica em trânsito, ou seja, passa de um grupo de maior temperatura para um de menor. Já a temperatura, pessoal, ela faz justamente uma análise separada do grau de agitação das partículas de um corpo. Então, ela analisa a agitação das partículas, enquanto que o calor faz a questão da análise relacionada à energia térmica em trânsito. Para ficar mais simples, o calor sempre é transferido, pessoal, naturalmente, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Na figura aqui nós temos uma alta temperatura de um corpo e o calor vai fazer essa transição dessa energia, certo? Vai transferir essa energia de um corpo de alta para um corpo de baixa temperatura. Então, o calor sempre é uma energia dada em trânsito, certo? Definida em trânsito. Como unidades, a gente sabe que o calor ele é definido pela letra Q. E a unidade mesmo do Sistema Internacional é o Joule. É muito parecido, pessoal, com o que vocês viram no primeiro ano. Aquela questão das energias cinética, potencial, gravitacional e energia elástica. A unidade dele, que a gente conhece, é o Joule. Mas no dia a dia, o usual mesmo, ele é definido como sendo por caloria. Então, pela questão de conveniência, nós temos que uma caloria, ela equivale a 4,18 joules. Calorias é o usual e o Sistema Internacional trabalha com joules, que é a definição especificada por eles. Vamos lá. Também eu deixei aqui um mapa conceitual entre as duas diferenças, entre temperatura e calor. Temperatura nós temos 3 tipos, Celsius, nós temos Fahrenheit e nós temos Kelvin. Nós temos o conceito e as unidades. E a temperatura ela tem sua conversão entre escalas. Nós vimos que nós temos de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Já calor, ele é energia térmica, que como a gente falou sobre passa em trânsito de um corpo de maior para menor temperatura. As unidades já são joule e calorias. E a gente vai ver muito bem isso aí quando for fazer a equação fundamental da calorimetria, certo? Que a gente vai ver nos próximos slides. Outra coisa, pessoal, que nós temos que lembrar é o conceito de potência. No primeiro ano, potência, a gente via que era o trabalho dividido pelo tempo. Nesse caso agora, como é relacionado a calor, potência é a quantidade de calorias, não seja de ser energia. Energia é trabalho, né? É um gasto de energia. Quantidade de calorias pelo tempo de exposição, certo? Então, a potência, como vocês viram no primeiro ano, ela trabalha sobre o tempo. Nesse caso, o trabalho é energia. Energia pode ser o quê? A quantidade de calorias. Então, nós temos a quantidade de calorias dividido pelo tempo. A unidade no Sistema Internacional é o joule por segundo. Já o usual é a caloria por segundo. Ok? Então, uma definição de potência que a gente já viu lá no primeiro ano. E a gente vai seguindo as situações. Nós temos aqui uma definição sobre calor sensível, certo? Que nós temos uma certa quantidade de água que eu coloco num certo recipiente e começa a aquecer, certo? E essa água, quando ela começa a aquecer, você vê que tem uma variação da temperatura. Se fosse uma substância, pessoal, num corpo, uma massa, alguma coisa, esse corpo teria não só a massa, mas um calor específico. A gente sabe que tem diversos corpos com calores específicos totalmente diferentes. Então, o calor sensível desses corpos, certo? Eles são justamente a quantidade de calor que ela é retirada de um corpo ou até fornecida a ele, o qual provoca com efeito a variação da temperatura, ou seja, seu aquecimento ou resfriamento.
Então, o calor sensível ele estuda dois sistemas, o que aquece e o que resfria, né? Então, quando a gente diz assim, aquecer, existe uma variação de temperatura positiva, e quando diz resfriar, existe uma variação de temperatura negativa. Então, nós temos a questão da equação fundamental da calorimetria. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui que está a 20 graus Celsius, né? E aqui eu tenho uma outra situação que está a 40 graus Celsius. A quantidade de calor foi fornecida, a quantidade de calor foi de 2.000 calorias. Quando aquece, esse corpo ainda permaneceu nos 20 e esse outro já está em 60. Então, a quantidade de calorias, mesmo sendo corpos diferentes, ele tem uma variação de temperatura para 60 graus Celsius, nenhum dos corpos. Consequentemente, se aumentou a temperatura, aumentou também a quantidade dessas calorias. Aqui eu deixei esse quadro, pessoal, sobre algumas substâncias e a quantidade de calor específico que cada corpo tem, certo? Nós vemos aqui o alumínio, 0,219, a água, que é o elemento principal. O calor específico da água, pessoal, é 1 grama, uma caloria grama por grau Celsius, certo? É um dos elementos mais como referentes. Nós temos também o álcool, cobre, chumbo, estânio, ferro, gelo, mercúrio, ouro, prata, vapor de água e zinco. Se vocês prestarem atenção, o mercúrio, certo? O mercúrio ele é um valor praticamente parecido com o do chumbo. Certo? Ele é praticamente parecido com o do chumbo. Não é à toa que dentro do termômetro de mercúrio, aquele líquidozinho, ele tem um calor específico. Quando encosta um termômetro numa pessoa para fazer a aferição da temperatura, ele vai ter uma agitação rápida para entrar logo em equilíbrio e indicar a temperatura daquela pessoa a qual foi aferida. Então, assim, pessoal, nós temos a equação da calorimetria, que é justamente quem? Quantidade de calor sensível, que é igual ao calor específico da substância que constitui o corpo. No caso, nós vimos anteriormente o calor específico de alguma delas, certo? Nós temos a massa de um corpo, que ela é regida por gramas ou quilogramas, e nós temos delta-θ, que é a variação da temperatura. A equação fundamental da calorimetria, ela estuda o calor específico de um certo corpo que possui uma certa massa e a variação da temperatura a qual esse corpo ela vai ficar submetida. A quantidade de calor, pessoal, ela segue o usual calorias ou sistema internacional em joule, ok? Nós temos um calor específico, como a gente viu as substâncias, certo? É definido como quantidade de calor sensível que é necessário retirar ou fornecer a uma determinada massa de uma substância, para que ela vá variar com relação ao tempo, em uma certa unidade. Normalmente, ele é chamado apenas de calor específico. Observe lá, pessoal, naquela tabela anteriormente, que se vocês analisar, o maior deles é a água. Os outros ainda nem chegam perto de 1, certo? Então, você pode perceber que a água ela é o que tem a maior quantidade de calor específico. A vantagem disso é porque ela tem a tendência, né, no caso de absorver muito calor, para que ocorra uma pequena variação de temperatura. Também a gente sabe que ela é usada para resfriar superfícies queimadas. Por quê? Porque quando você joga água, pessoal, ela vai tentar retirar o calor daquela determinada substância. Não é à toa que se a quantidade de calor for maior, a água ela faz o quê? Ela evapora, mas em compensação ela vai diminuindo essa questão da temperatura. Consequentemente, toda quantidade de calor ela submete um corpo a uma certa capacidade térmica. No caso, a capacidade térmica vai ser o quê? A quantidade de calorias em função de um tempo, que, no caso, a quantidade de calorias pode ser justamente a equação da calorimetria, pessoal. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, tudo isso dividido pelo tempo. Então, a capacidade térmica, no caso simbolizada por C, ela é definida como a quantidade de calor sensível,
que retirado de um determinado objeto, que vai fornecer para ele uma variação de temperatura. Note, aqui a capacidade térmica, ΔT, é a variação de temperatura. Lá em potência, pessoal, já é tempo. ΔT é tempo. Aqui na capacidade térmica já é a variação da temperatura. O que chama a atenção é que a temperatura que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, não é grau Celsius. A gente vai trabalhar com Kelvin, certo? Mas usualmente o pessoal utiliza calorias por grau Celsius. O sistema internacional é joule por Kelvin. Então, tomar muito cuidado. Questões que pedem isso aqui vai dar joule por Kelvin, a capacidade que é capacidade térmica. Usualmente não, ele coloca como sendo caloria por grau Celsius. Alguns livros de física tratam o sistema internacional, joule por Kelvin. Já outros consideram caloria em grão por grau Celsius. Qual a diferença? Vai depender da questão, o que ela está pedindo, ok? E nós temos a questão do calor latente, certo? O calor latente é aquele calor, pessoal, que vai ter a questão de sistema de vaporização, ou o que nós chamamos de processo de ebulição. A quantidade desse calor é igual ao produto da massa de um corpo, não sei qual corpo, e sua constante de proporcionalidade. Nós temos a quantidade de calor latente, que é L, sendo a massa vezes a constante de proporcionalidade, que é justamente definida por cada corpo. E esse calor latente, pessoal, de uma substância, ele recebe o P por unidade de massa, justamente para a intenção de mudar o estado físico. Como você vê na primeira figura, eu tenho cubos de gelo. Só que como estão a temperatura ambiente, ele vai diminuindo, fazendo a retirada dessa questão do calor, vai introduzindo calor e vai fazendo um descongelamento do estado sólido passando para o estado líquido. O que chama a atenção na unidade do sistema internacional é o joule por quilograma. Tomem cuidado. O calor latente, ele trabalha com joule por quilograma, certo? Mas utilizado por alguns como caloria por grama. Então vamos ter que tomar cuidado também nessa unidade. Calor latente trabalha joule por quilo. Usualmente o pessoal utiliza o que? Caloria por grama. Então tomar muito cuidado com as unidades de medida. Por exemplo, a água ela tem o calor latente de difusão de 80 calorias por grama. Já o de vaporização dela é 540 calorias por grama. O de solidificação, que deixa no processo sólido, é menos 80 calorias por grama. E o de condensação, que é aquele processo que a pessoa sai do estado líquido e vai direto para o vapor. No caso sólido, vai direto para o vapor. É de menos 540 calorias por grama. Se vocês olharem bem direitinho, o de fusão, 80. O de solidificação, menos 80, ou seja, para transformar ele em estado sólido. O de vaporização, 540. O de condensação, menos 540. Ok? Veja a diferença aqui, é somente o sinal negativo. E nós temos também, pessoal, as curvas de aquecimento e resfriamento. Ou seja, no caso, a curva de aquecimento é justamente o que? Curvas que são utilizadas na hora de pegar um certo produto que está no estado sólido e transformar ele para que ele fique no estado líquido. A mesma coisa acontece com o resfriamento. Ele é líquido, porém ele vai voltar para o sólido. Então vamos lá. Eu dei um exemplo aqui bem prático. Eu tenho um termômetro dentro de um cubo de gelo, vários cubos de gelo. Nessa etapa A, o calor fornecido pela chama é utilizado para aquecer o gelo a 0 graus Celsius. Ou seja, eu estou aquecendo o gelo da forma como está aqui e eu vou ter o quê? Um resfriamento para combater esse fogo. Como ele vai estar, no caso, aquecendo, a chama de calor é maior do que o frio fornecido pelos cubos de gelo. Qual é a tendência? A quantidade de calor, no caso a variação de temperatura, ela vai simplesmente derreter o gelo um pouco mais rápido. Já na etapa B, certo? A temperatura permanece constante até que todo o gelo derreta. Ou seja, nesse caso, o resfriamento, eu vou deixando ele com a temperatura um pouco mais baixa e ele vai permanecendo constante até que o gelo todo derreta. Quando o gelo derrete todo, esse gelo ele entra em equilíbrio térmico. E ele entrando em equilíbrio térmico, então não vai ter tanta necessidade
de fazer uma aferição ou utilizar a chama do fogo para manter a questão do aquecimento. Ok? Junto disso, pessoal, nós temos as curvas de aquecimento e resfriamento. Por exemplo, nós temos aqui a quantidade de calorias em função da temperatura em graus Celsius. Até zero, pessoal, nós estamos aqui com o gelo no estado sólido. Então, ele se mantém constante quando você tira, por exemplo, mas é bem prático. Você pega um cubo de gelo, dentro da geladeira ele está lá no estado sólido. Não seja menos 20, mas o valor menos 10, menos 8. Quando você bota para fora, tira e coloca em cima da temperatura, numa mesa para ficar a temperatura ambiente, o que é que vai ocorrer? Ele vai ter uma constante, vai manter ele por alguns segundos sólido, e aí ele começa a fazer uma fase de transição. Ele sai do sólido e essa fase aqui é a fase líquida. Só que quando ele vai na fase líquida, chegando próximo de 100, ele já começa a entrar no processo de vaporização. E nesse processo de vaporização, pessoal, ela vai se mantendo constante até chegar um momento que a água não suporta mais, depois de 100, e ela começa justamente o quê? O processo de vaporização. Esse ponto aqui chamamos de ebulição. Eu até disse vaporização, mas é ebulição. Essa ebulição, ela fica constante até 100 graus Celsius. Passou de 100, ele já começa a vaporizar, ou seja, entrar no estado gasoso. A mesma coisa, o que acontece? Eu tenho aqui agora a curva de resfriamento. Eu tenho um objeto a 120 graus Celsius e eu vou diminuindo a temperatura. Até 100, ele ainda está sob efeito de ebulição. Quando eu vou diminuindo a temperatura, chega um momento que ele vai chegar na fase líquida, sem precisar estar no processo de ebulição. Como ele está chegando na fase líquida, ele chega aqui embaixo e começa a se fazer o processo de solidificação. Só que nesse momento, pessoal, essa solidificação ela só vai acontecer definitivo quando ele descer abaixo de zero. E descendo abaixo de zero, nós vamos ter justamente a questão do resfriamento do gelo, ok? Aí nós temos um exemplo mais prático, que é justamente o gráfico, temperatura em função da quantidade de calor. Na fase sólida, ele ainda está no sólido, e aí o momento em que ele está no processo de fusão. A partir desse ponto, ele vai começar, pessoal, a entrar no estado líquido. Quando chega a água ao estado líquido, ela começa a borbulhar, e quando atingir 100 graus Celsius, ela começa o processo de vaporização. Vaporização desse ponto em diante, aí já é a fase gasosa, ou seja, as partículas já estão livres no ar, certo? Então aqui nós temos um exemplo bem prático da curva, que é justamente o aquecimento, um exemplo bem prático da água, em relação à temperatura e à quantidade de calor fornecida justamente para esse corpo, ok? Muito bem, pessoal, próximas aulas eu já vou trazer para vocês algumas questões resolvidas do caderno de atividades, certo? Então, até a próxima e estude em casa. Tchau, tchau.